A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos aí. Obrigado por se juntar com a gente aqui em mais um Fronius Webinar. Muito bom estar aqui com vocês, a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né, e também conhecimento do equipamento. Hoje a gente vai falar como instalar o inversor corretamente. Então a gente juntou aqui algumas dicas para poder compartilhar com vocês as melhores práticas aqui para instalação. Já dar um spoiler aqui antes de começar, a gente não tem nenhuma dica revolucionária, não é nada que ninguém já saiba, tá? As dicas que a gente vai dar aqui são todas baseadas no manual de instalação. Então, o pessoal que já utiliza o manual de instalação, acompanha como que é feito o procedimento, não vai ter nenhuma surpresa. Mas é legal a gente repassar essas informações, porque talvez alguns não saibam, né, não tenham conhecimento, e hoje a gente pode alinhar aqui para utilizar da melhor forma possível o equipamento. Então, quem vai estar falando com vocês hoje aqui é Maurício Ritter, né, na apresentação principal, e também está comigo aqui o Bruno. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Fronius. Eu vou ficar aqui nas perguntas e respostas, né? Eu peço que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, já manda na hora aqui para mim. Por quê? Porque isso é importante. No final do webinar, nós vamos separar algumas dúvidas, né, as principais dúvidas aqui dos participantes, para a gente responder isso ao vivo. Então, quanto antes vocês mandarem essas dúvidas, vai ser mais fácil para a gente aqui, tá bom? Então, vamos começar. Bacana. Então, né, conforme o Bruno falou, conforme for vendo alguma dúvida, alguma coisa sobre o tema, já manda para a gente no chat, que no final da apresentação a gente vai tratar esses tópicos aí. Então, primeiro tópico que a gente vai tratar aqui, erros frequentes durante a instalação. Então, a gente compilou os principais erros, isso tanto na Fronius Brasil quanto na Fronius Internacional, né? Esse é um webinar também que já foi feito pela Fronius de outros países, e a gente percebe que são alguns erros, né? Alguns atos frequentes que acontecem na instalação. Então, o primeiro erro é o torque, né? Então, a não utilização de uma chave que tenha controle de torque para confirmar o aperto. Então, negligenciar o torque ou não ter consciência do torque que está sendo aplicado é um problema frequente que pode gerar alguns outros problemas. E aqui é só um resumo, né? Esse primeiro tópico a gente vai ver item por item mais à frente. Local da instalação. O inversor possui grau de proteção IP65, os pequenos, né, e 66 os maiores, porém ainda deve ser montado em local abrigado. Então a gente vai ver depois também um recorte do manual explicando por que isso. E o terceiro, fixação do inversor na base. Então o aperto com o torque errado na fixação do inversor na base é um tópico importante, tá? Então, a linha Snap Inverter tem a base separada, né? Então, toda a fiação fica na parede, naquela parte da base, e a parte eletrônica. Então, esse é o conceito Snap. Então, para isso funcionar, é importante você ter bem fixado o seu inversor na base, para você fazer o acoplamento perfeito. Então, é uma outra dica que a gente também vai abordar mais à frente. Base de montagem. A base montada de forma errada ou com poucos parafusos. Então, importante observar, é bem simples, né? A fixação, a gente vai ver os detalhes, e se você montar ela numa posição que não é adequada, você não consegue garantir o grau de proteção e também a instalação correta do equipamento. Trava da chave DC, né? De corrente contínua, aquela chavinha fica embaixo do inversor. Só é possível desmontar o inversor com a chave na posição off, né? Então, por segurança, ela é uma trava, você só consegue tirar ali quando está com a chave DC desligada. Porém, se você tentar forçar ali, você pode danificar, então talvez por não conhecimento, você pode tentar puxar ali, forçar, a gente vai ver alguns detalhes também. Conexão dos cabos, né? Como que você entra com os cabos no equipamento? Isso é importante. Então ele tem as conexões já de entrada, a gente vai mostrar detalhadamente cada conexão, mas é importante entender para que serve cada entrada e entrar de forma adequada, né? Conforme o equipamento foi desenhado. Tampa DATCOM. Né? Então a tampa da DICOM é aquela tampa cinza escura que você tem acesso à parte de comunicação de dados, onde fica o data manager ali. Então é importante também que ela esteja fixada da forma correta. Então aqui é só uma visão geral do que a gente vai abordar e mais à frente a gente vai detalhar os tópicos. Então, primeiro tópico, escolhendo o local correto para instalação. Né? Então esse recorte aqui do manual de instalação indicando a posição do inversor em relação às distâncias, né? A distância entre a parede, a distância
entre os inversores, entre um e outro. O legal do inversor Fronius, o conceito de ventilação, né, é um conceito de ventilação forçada, né? Então você tem ventiladores que trabalham de forma proporcional para controlar a temperatura do equipamento, e a ventilação entra pela lateral e sai pela parte superior. Né? Isso é legal, permite você posicionar os inversores próximos, um do lado do outro. Então ele não vai adicionar calor para o próximo, né? Tirar calor de um e jogar no outro, porque o calor sai por cima. Então você consegue ter uma proximidade maior dos equipamentos e o calor sendo dissipado para cima. Tá? Então cuidado, né? É importante você ver, esse primeiro passo já dá aquela indicação. Se você coloca um inversor sobre o outro, né? Então imagina que você colocou um inversor aqui em cima, né? Onde está indicando a setinha aqui. Se você colocar outro inversor, você pode transferir calor para o inversor de cima e aí causar um aquecimento no outro. Então é importante observar, respeitar as distâncias, né? E se você for fazer isso, não tem essa recomendação, não existe recomendação de distância superior para isso, mas se for fazer, observar se você não está aquecendo o outro inversor e prejudicando assim a sua instalação. Então, também um recorte sobre algumas indicações do manual de instalação. O manual de instalação, quem já teve experiência, é aquele manual que vem junto com a caixa do equipamento, e ele indica a maioria dos símbolos por sinais, né? Então, só símbolos, não tem texto, e algumas informações bem discretas. Então, isso que a gente vai tratar aqui principalmente. Né? Então, você vê, a primeira indicação que ele tem aqui, local abrigado, né? Então, a gente está aqui, ó. Ele indica para você colocar o inversor sempre no local abrigado. Ele tem, nesse caso aqui, um exemplo do Primo, né, IP65, ele fala que ele aguenta, né, condições climáticas, então tanto chuva como sol, esse grau de proteção é propício para isso, porém, né, redundante com essa outra informação, você deve estar em local abrigado, né, principalmente por causa da radiação solar. Então aqui, por exemplo, ele tem um abrigo aqui indicando, né, se você não pode deixar ele exposto, aqui, né, junto com esse, você não pode deixar exposto que você vai causar aquecimento no inversor. Isso é muito importante. Às vezes ele está numa varanda, numa parte que é semi-coberta, mas dependendo da posição do sol, ele pode incidir o sol direto no equipamento e você acaba tendo problemas com aquecimento. Então, observar isso, uma cobertura simples é o suficiente. Às vezes a própria cobertura do módulo, né, quando é uma instalação no solo, mas uma coberturinha bem simples. Ele também faz algumas observações referente à altitude que você pode instalar, evitar, né, alguns tipos de produtos químicos próximo ao equipamento, por ser um equipamento eletrônico, você pode diminuir o tempo de vida útil, não colocar em local que tenha pessoas, né, então sala, quarto, porque o equipamento pode emitir algum tipo de ruído e também por segurança, próximo a animais, né, também poeira, alguns ruídos, estufa, etc. Então, local de instalação, como para qualquer outro equipamento eletrônico, você tem que tomar cuidado onde você instala para você ter maior tempo de vida útil do seu equipamento. Orientação do inversor. Então, também ele dá uma dica, né? Acredito que isso também não é um grande problema. A gente já é mais comum você ver a instalação do inversor na posição normal, né? Na vertical. E existem algumas instalações que a gente já viu também na horizontal. Inclinado praticamente eu nunca vi, mas tem essa indicação no manual como você pode fazer. O mais importante é não colocar de ponta cabeça, né? Tem essas indicações aqui mais ao lado, mas de ponta cabeça nunca, tá? Mas eu acredito que isso também é um consenso, ninguém faz esse tipo de aplicação. Então, base de fixação na parede, da família, né? Um exemplo, Galvo e Primo, que são os inversores pequenos, né? A carcaça dele é menor, você percebe a diferença, que eles são do mesmo tamanho. Então, a dica que tem no manual é para fazer a fixação, no mínimo, 3 parafusos. Né? Então, a gente vê essa indicação também. Então, tomar cuidado. Não colocar só 2 ou só 1, né? Que o inversor pode se movimentar. No mínimo 3 já seria o suficiente, mas você pode adicionar mais, tá? É só o mínimo, mas não tem problema. E aí você tem que fazer o nivelamento do equipamento. Feito o nivelamento, você faz a marcação e depois a furação, tá? Fixando assim o equipamento na parede. O cuidado que o manual indica para a gente é não fazer esse tipo de torção na base, né? Então a base é uma chapa resistente, mas se você forçar ela, você pode fazer algum tipo de torção. E ela é toda construída, essa parte de trás, para você poder fazer o escoamento de água, né? Então a parte que garante a proteção fica dentro dessa caixinha ali, mas a parte externa que faz o escoamento. Então qualquer problema que você tiver físico ali, que você mexer na estrutura, você pode comprometer. Então é uma superfície reta que você vai colocar o inversor, né, fazer o nivelamento, posicionar os parafusos sem fazer uma torção ou em superfícies irregulares, para você garantir a instalação correta. Aqui. Legal.
E para os inversores de maior porte, né, os inversores maiores como o Simo e o Eco, mesma coisa. A única diferença é a quantidade de parafusos. No mínimo, os inversores de maior porte são 4, né? 4 parafusos ali nas extremidades. Você consegue garantir a fixação, podendo novamente, né, colocar mais parafusos. É só uma recomendação mínima. Faz a marcação e coloca um inversor. Basicamente o mesmo procedimento. Dos inversores maiores, é comum você ter fixações em poste, né? Então, por exemplo, você tem uma usina de solo, ou talvez até numa cobertura de um centro logístico, você já tem algum poste ali, ou uma haste, que você querer fazer fixação, no manual também indica como é feito. Então você usa esses perfis, né? Que aí no mercado nacional você utiliza, é bem utilizado na área industrial, faz a fixação e firma o seu inversor, tá? Então é importante também, é possível fazer, é comum ser feito, né? Principalmente usinas de solo, mas fazer da forma correta, fixando ele certinho, né? Não simplesmente passando uma abraçadeira em volta, algo que o inversor não tenha fixação correta no poste. E aí a gente chega agora na parte da instalação elétrica, né? Então como você vai fixar os cabos? Aqui a gente já começa a falar de uma coisa importante, né? Quando a gente está falando de energia elétrica, e principalmente sistemas fotovoltaicos, a gente está falando de energias de corrente contínua e de alta tensão. Então a gente chega a trabalhar com tensões ali de até 1000 volts, né? E como vocês já sabem, o pessoal aí que está participando acompanha sempre a gente, já conhece, né, o sistema fotovoltaico. Corrente contínua é totalmente diferente de corrente alternada em questão de segurança. Se você tem um arco, por exemplo, num sistema de corrente alternada, como ele passa pelo zero, né, 60 vezes por segundo, ele vai acabar extinguindo esse arco. Corrente contínua, não. Então, um simples mau contato, um simples problema de fixação, você pode gerar um arco e esse arco pode danificar o seu equipamento, tá? Porque corrente contínua não passa pelo zero. Então, é importantíssimo essas dicas quando a gente começa a falar de instalação elétrica, principalmente do lado DC, né? Então, a primeira indicação que tem no manual, por exemplo, aqui, é de um inversor primo, né? Que ele tem 4 conexões positivas, 4 negativas, os MPPTs, mas não é esse o foco aqui dessa ligação. O foco é, ele está indicando aqui, ó, para você verificar o torque na indicação do borne, né? Então, no borne tem indicação de qual torque que você deve utilizar. Essa indicação fica aqui embaixo, né? Tem um texto aqui nessa parte que você consegue verificar, ele vai indicar para você o torque. Esse torque você verifica, usa a sua chave de torque. E no final a gente vai mostrar alguns modelos, né? Que o pessoal da outra vez a gente deu. No último webinar a gente deu algumas dicas. Uma das dicas foi a utilização da chave de torque e perguntaram bastante, né? Como que é? Como que eu faço regulagem? E a gente vai mostrar nos slides aqui. Mas é importante saber onde fica essa informação. Então, quando for fazer a fixação, você verifica o torque, aplica o torque correto e aí você vai ter a instalação correta do seu equipamento. Além do torque, também é importante você verificar a corrente máxima por borne, né? Então, muitas vezes é feito, colocado 2 strings em paralelo na string box, né? E chega com somente um cabo ali no inversor. Então, antes de fazer isso, verifica também as indicações de máxima corrente por borne. Isso também é muito importante e que às vezes os instaladores deixam passar. Bacana a dica. É importante sim, né? No manual também vai ter indicado a corrente máxima para o borne, né? E aí você sempre observa. Então, cada entrada ali você tem uma limitação de corrente, que é o quanto suporta aquela entrada, né? Ele deu o exemplo do inversor Eco, que é 15 amperes por entrada. Então, por exemplo, se você colocar 2 strings, provavelmente você já está em paralelo em um único borne, você já vai estar ultrapassando. Então, importante observar isso também. Muito bem. Quando a gente fala também de fixação dos cabos de corrente contínua, a gente observa aqui a indicação também da trava, né? Então tem essa trava aqui e também indica um torque que você deve apertar ela. Então são 2 informações nessa imagem. Primeiro, utilizar a trava, né? É importante a utilização, então você faz uma trava para que o cabo não saia. Então imagina, você tem o cabo saindo do inversor e você tem algum choque, alguém puxa o cabo, alguém enrosca algum tipo de equipamento e enfim, podendo puxar o seu cabo, a gente está falando, lembra novamente, né, corrente contínua, você pode criar um arco, criar uma situação de perigo, essa trava vai ajudar a segurar o cabo na posição. E o torque, porque se você não segurar, se você apertar muito, você esmaga o cabo. Se você aperta pouco, ele não segura. Então essa indicação é importante para você faça a segurança do cabo sem você danificar o cabo. Legal? Então essas informações estão aqui nessas imagens.
Então, aqui são alguns exemplos do que pode acontecer com a aplicação incorreta do torque. Quando a gente fala aplicação incorreta, pode ser tanto falta de aperto, quanto aperto excessivo, né? Se você aperta muito, então você para garantir o aperto, você aperta até o fim e força o equipamento mais do que ele suporta, ele vai danificar, vai espanar o parafuso e aí ele deixa de apertar. Dá a impressão que está apertado, mas não está. E aí pode danificar. Então, quando você ocorre isso, ou por exemplo, usou um terminal, né? Usou um terminal ali, mas não crimpou direito o terminal, ele está com mau contato, ou na hora de colocar o cabo, você colocou a parte plástica em contato com o parafuso e a fiação ficou solta ali dentro. Né? São alguns detalhes que você tem que verificar na hora do aperto. E isso pode acontecer. Então, abre um arco, como é que a gente continua, o arco não vai ser extinguido, e ele vai ficar com o arco ali esquentando o equipamento até queimar. Isso é o que acontece, essa imagem é um exemplo do que aconteceu. Assim como outros casos, não só aqui no Brasil, na Frente Internacional a gente tem essas imagens também, indicando o que pode acontecer. Né? Tanto no positivo quanto no negativo. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla a importância, né, de uma conexão correta e utilização do torque, observar. Né? É bem simples a instalação, a gente tem poucos cabos, né, para ligar no inversor, mas a ligação que a gente faz, a gente tem que fazer de forma correta. E aqui é um exemplo de uma conexão que não foi utilizado o suporte ali, a travinha, né? Então, no utiliza-trava, se tiver algum tipo, se você puxar os cabos por baixo, pode ser que saiam, pode ser que dê um curto, um arco, né? Então, tomar muito cuidado se você tem o equipamento, usar ele da forma que ele é desenhado para ser utilizado. Legal. Agora a gente vai falar da parte também AC, né? Então, na parte AC, é a mesma indicação, né? Você vê que está indicado aqui, para você verificar qual o torque correto, né? É a mesma informação que você utiliza, ele vai estar no borne também indicado. Então você vê aqui a informação, mesmo local, qual que é o torque que se aplica para os dois casos, e aí você utiliza, tá? O torque correto. Também aqui uma questão, né, de bitola do cabo, é indicado qual a bitola ideal, né? Então sempre seguir as recomendações. Você pode entrar com cabos nesse exemplo aqui de 2,5 até 16 milímetros, mas aí isso aqui é só uma ideia genérica, tá? A gente não está falando de nenhum equipamento específico. Então você dá uma olhada no manual de instalação, lá vai ter essa informação também para cada modelo. Isso é um exemplo, né, de mau contato, então você aplicou ali, deixou com mau contato, e né, a gente está falando de potências altas, a gente está trabalhando com potências, dependendo do inversor, vai o Eco 27, Eco 25, né, 25 kW de potência, a gente coloca ali nas conexões, então, ou falta de aperto, ou aperto excessivo, você pode causar o mesmo tipo de problema, causando ali algum sobreaquecimento na conexão. Legal. Então, agora falando de fixação da base. Então, novamente, lembra que eu comentei, quem já trabalhou com inversor frânio sabe a praticidade que é você utilizar, né? Ela é família Snap Inverter, porque a base fica na parede, os cabeamentos estão todos na base, e você pode tirar a parte eletrônica ali, que é a parte frontal, sem tirar nenhum cabo. Basicamente, isso traz uma grande comodidade. Mas é importante observar que esse acoplamento entre as duas partes, que faz a transferência de energia dos cabos para a parte eletrônica, é feito através desse aperto. Né? Então, também é observado aqui o torque, né, ideal, 2,5 Nm. Então você tem que utilizar o torque correto para dois fatores. Para você fazer a transferência correta ali, né, de energia, então você garantir o acoplamento, e outro para garantir a vedação. Né? Então você tem essa parte de baixo que tem os cabeamentos para a parte de cima. Se você apertar muito, você pode danificar a borracha. Se você aperta pouco, a borracha pode não vedar. Então são dois fatores importantíssimos, né, quando você faz o acoplamento, que é apertar da forma correta esse parafuso. E aqui tem a observação também, lembra que a gente falou da chavinha, né? Ela só sai, o inversor só sai com a chave desligada por segurança. Então você não consegue tirar o inversor com a chavinha DC ligada, então você tem que desligar. Se você soltar os parafusos e forçar, você pode danificar ali a trava de segurança. E aqui é um exemplo, né, para os inversores maiores também é a mesma coisa. A recomendação que tem aqui, a única coisa diferente, são a indicação de pessoas, né? Ele recomenda 2 pessoas para fazer a colocação. É um inversor um pouquinho mais pesado, né, do que o Galvo, do que o Primo, que você consegue uma pessoa colocar na base e tirar. Então também tomar cuidado com a ergonomia.
E uma indicação que eu não comentei na outra, recomendação da chavinha, tá vendo? A gente costuma usar essas parafusadeiras, né, para fazer a instalação, e dessa forma você não conseguiria apertar com o torque correto, né? Então, normalmente as parafusadeiras existem alguns modelos que têm controle de torque, mas ao menos você confie mesmo nesse controle de torque, né? Normalmente é um controle um pouco mais não preciso, né? Digamos, não tem muita precisão quanto uma chave, então pode ser que você aperte com o torque correto. Então, a gente recomenda utilizar a chave de torque correta, né? Não, às vezes aquele torque meio que tem na parafusadeira não atende essa aplicação. Trava mecânica. Essa travinha, né? Tem um recorte aqui da imagem para saber onde que é a travinha. Atrás ali, bem onde você tem a chave, você tem essa chapinha metálica que a gente está vendo no meio da imagem. Essa chapinha ela faz a segurança para você não conseguir tirar o snap com a chave DC ligada. Então é importante você observar, né, ela tem que estar no estado perfeito, senão ela danifica o equipamento e você não consegue encaixar. A gente vai ver aqui um exemplo de uma situação, né, que acontece. Isso, por incrível que pareça, é comum acontecer, né? Então, às vezes, tira o inversor da parede na instalação em campo, não coloca ele numa superfície plana e acaba amassando a chavinha, né, na hora da instalação, a chapinha metálica. Então, ela está torta aqui nessa imagem. Você observa que ali, quando foi colocar ela na base, né? Então, essa aqui fica na parte frontal, né? Essa aqui fica na parte frontal do equipamento, na parte eletrônica. Essa aqui fica na base, né? Que é aquela conexão do borne onde você coloca os cabos. E aqui na hora de encaixar, ela estava torta e ela ficou danificando aqui a chave. Até aí, ok. Porém, o que acontece? Quando você vai apertar os parafusos, você não consegue. Então você aperta o parafuso, você tem a sensação que está encaixando, mas não está. Então, além de perder a proteção, que você conseguiria tirar o inversor dessa forma com a chave ligada, né, podendo abrir um arco ali, danificar o equipamento, você ainda não consegue o aperto correto, perdendo a vedação e criando mau contato entre a transferência de energia da base para a parte eletrônica. Então, é um problema sério, é um detalhe simples, então sempre observe essa chapinha, né, se nesse caso está torto, se por algum motivo entortar, você consegue com o alicate voltar para a posição e colocar da forma correta. Então, sempre que você encaixar o snap, né, que você for colocar a parte eletrônica na base, vê se ela encaixa facilmente. Ela tem que, naturalmente, você vai encaixar sem muita força, ela já vai entrar. Se for necessário você empurrar ela com força, você encaixar, ela não está indo, verifique essa travinha que provavelmente ela está torta, às vezes não tanto, né, quanto essa da imagem, esse é um caso bem extremo, mas uma pequena inclinação, ela já pode perder esse tipo de contato. Outra dica, se você verificar que a chavinha está dura, né, aquela chavinha DC fica embaixo do inversor, se você perceber que ela está dura, você não consegue ligar ela facilmente, provavelmente essa chapinha também está torta. Então, na vez de forçar, você desmonta, de novo, verifica essa chapinha, se for necessário com auxílio de um alicate, você alinha ela para que você faça a instalação correta. Então, encaixou suavemente, né? Encaixou ali sem muito esforço, virou a chavinha também depois de preso os parafusos, tem que funcionar de forma bem tranquila. Se você perceber alguma dificuldade, provavelmente é porque danificou essa chapinha. O que pode acontecer, né, nesses casos? É um reflexo do problema da chapa de trava. Você pode criar um arco, né? Que é ali em cima onde faz a conexão, onde está a parte queimada, onde faz a conexão da parte DC. Então, criou um arco porque não acoplou corretamente, e o arco em DC a gente já sabe, né? Acontece esse tipo de dano no equipamento. E ali um outro exemplo, vamos supor que você tentou travar, não está indo, aí você vai no forceps, vai lá, pega a chave, aperta com toda a sua força para tentar acoplar, e aí acaba danificando o housing, né? Que é a estrutura, aquela caixa plástica do equipamento, acaba trincando, como a gente pode ver na imagem do lado direito. Então, tomar cuidado, um detalhezinho simples, né? Você pode danificar. E pela imagem, por exemplo, a gente vê a posição aqui dessa acoplamento no meio, aqui, ó. Dá para ver que ele está na posição ligado, né? Dessa forma ele estaria travando para não sair o inversor. Se você também fizer isso, comutou a chave e depois tentar encaixar o inversor, ele não vai conseguir, né? E acho que você pode amassar a chapinha nesse movimento. Então é importante que a chave que fica embaixo do equipamento esteja na posição 0, né? Que é o desligado, para você conseguir encaixar. Aí essa aletinha que está grifada aí no meio vai virar para cima, podendo entrar aquela chapinha ali. É aqui que ela acopla, que faz a proteção. Então, um conjunto de dicas aí que a gente comentou, tudo referente só a essa travinha, um detalhe simples que você pode evitar diversos problemas também na sua instalação. No geral, se você tomar cuidado, né, não forçar o equipamento, não vai danificar, ela é bem resistente. Então, casos extremos, quando você força ou que você coloca em superfície irregular, né,
não cuida direito do equipamento, que você pode ter esse tipo de problema. Aqui é um outro exemplo, né, de arco no acoplamento. Então, não acoplou corretamente a parte da base com a parte de potência. Isso é o que pode acontecer também. Ele começa, não chegou a criar um arco, né, de derreter o equipamento ali, porém é um início, né? Isso aqui ele pegou bem no início, conseguiu identificar esse problema e aí tem que fazer a troca do conector. E também na parte AC, né? Um outro exemplo aqui, que é um pouquinho diferente de comportamento de corrente alternada do que corrente contínua. Normalmente você começa a ver danos ali na parte metálica, né, de sobrecorrente ali, porque não acoplou corretamente, provavelmente porque não apertou com o torque correto, ou porque a chapinha estava com problema. Então é importantíssimo esse acoplamento do snap inverter. Tampa DATCOM, né? Quando a gente fala sempre tampa DATCOM, é essa tampa que vai na parte de baixo do inversor, que a gente, uma tampinha cinza escura. É importante também ali, né? É a parte, na verdade, é a parte que a gente abre e fecha ali no dia a dia, para a gente verificar a placa de monitoramento, para fazer a ligação dos cabos de comunicação. Então essa aqui, normalmente em campo, você vai ter fazendo a abertura depois da instalação. Então sempre que tirar ela e colocar, é importante observar o torque, né? Mais uma vez, aqui tem a indicação do torque. E se você deve apertar ali com o torque correto. Se você não apertar, você pode ter ingresso de água por essa entrada. Então toma cuidado, ela tem uma borracha de vedação e você deve utilizar ali o torque. Mesma coisa para os inversores de maior porte, né, o Simo e o Eco. A tampinha é um pouquinho diferente, na vez de 2 parafusos ela tem 4. E ali tem um encaixe, na imagem do meio a gente vê que ele faz um barulho quando você encaixa, né, você percebe que ele encaixou bem. E aí sim você pressiona ali os parafusos com o torque recomendado. Então, nessa tampa agora, olhando da parte traseira, né, olhando por trás da tampa da DATCOM, você verifica que a borracha da vedação, ela fica no envolto da peça, né, ela que garante o grau de proteção ali para não entrar água ou poeira. Então, a borracha deve estar ok. Se você verificar antes de colocar, né, faz uma inspeção, tirou a tampinha, você viu algum rompimento ali, você tem que verificar, né, se ele veio assim, se você aplicou um torque, como que pode romper, né, essa borracha? Se você apertar muito forte, você esmaga a borracha e você pode danificar ela. Então, por isso, aquela observação do torque que a gente viu no slide anterior é importante. E se você observar que tem um dano, você tem que verificar a troca, talvez, principalmente se for em ambientes externos, tá? Então, tomar muito cuidado com esse tipo de situação, faz uma inspeção visual quando você desmontar, para você garantir que ela está fazendo a vedação. Outro exemplo, né, quando você trava, verificar essa parte superior, onde tem essas mãozinhas aqui na imagem, que ali tem que estar bem encaixado, né, quando você for fazer o aperto, porque aí você garante que não vai entrar água. Caso contrário, se estiver inclinado, né, não apertou ali, você vai verificar que vai ficar uma abertura possibilitando ingresso de água no equipamento. Né? Então, o torque aqui é o fator chave para você instalar da forma correta essa tampa. O que pode acontecer, né? Sobre aperto. Então apertou, danificou o equipamento, né? Então, aqui tem uma marquinha de dano e também provavelmente a borracha vai ser danificada nesse caso. Então você não consegue garantir a proteção. Parafusadeira pode acontecer, né? Às vezes uma velocidade muito alta, você encaixou, o parafuso não está encaixado certinho, né? Essa parte metálica ela fica fixa aqui. E aí você aperta com a parafusadeira muito rápido, ele vai lá e torce, né, essa trava. Então, tomar cuidado, sempre encaixar, recomendado a utilização de chaves, né? A chave de torque você já vai estar utilizando e aí você encaixa perfeitamente. Parafusadeira normalmente utilizar em velocidades baixas e para desmontagem, tá? Na hora de retirar, ok, né? Você desmonta ela com velocidade baixa, mas para retirada, mas para montagem utiliza sua chave de torque. Então, um exemplo do que pode acontecer, né? Um dano devido a sobreaperto. Então a borrachinha ali danificou e aí não vai fazer a vedação correta e pode criar até, né, danos maiores ali. E se isso aconteceu, você perde o grau de proteção e diversos problemas que a gente também vai ver mais à frente, consequentes disso. Entrada de cabos, né? Então, como que você faz a entrada de cabos no equipamento? Você fixou ali na parede, verificou todas as condições. É importante entender o desenho, né? Então aqui tem os modelos do Galvo, Primo, Simo e Eco. Né? A linha Simo Brasil tem um pouquinho diferente, mas como é muito específico, a gente não colocou no detalhe, mas ela tem entradas que você pode fazer a perfuração. Mas no geral o que você vai encontrar são essas entradas aqui. Então, uma entrada de corrente contínua, né? Então ali você tem aquelas borrachas para fazer a entrada.
alguns casos você tem também, né, dos inversores maiores, essas entradas que você pode perfurar para colocar um prensa-cabo maior. Entrada de corrente alternada, né, que fica do lado direito, essas entradas são posicionadas bem abaixo da entrada do borne, né, então você vai entrar com o cabo reto ali, direto onde você deve entrar no borne, facilitando bastante a instalação. E existe essa outra entrada que no manual indica, né, que você pode entrar com um eletroduto rígido ou flexível ali, nessa outra entrada. No manual tem uma observação que isso foi feito para a Austrália, tá? Então lá na Austrália eles têm alguns requerimentos diferentes, alguns itens de proteção que vão ali dentro, então eles precisam ter uma entrada adicional. Aqui no Brasil não existe isso, por enquanto, mas você pode utilizar a entrada, né? Contanto que você faça de forma correta, garantindo a vedação ali, você pode utilizar sim. Então, observar, né? É importante, se tem as entradas específicas, entrar da forma que eles foram desenhados. Essa é a nossa recomendação para você conseguir garantir o grau de proteção do equipamento. Então, aqui um exemplo, né? Então, a gente falou das entradas de corrente contínua. Primeira observação que a gente vai aqui, ele fala para não fazer um recorte, né? É uma parte de borracha aqui, né? Ele fala para você não recortar com estilete. Você vai usar o próprio cabo, fazer a força aqui, para que ele remova essa tampinha, para que o cabo entre bem justo, ele vai entrar bem justo na borracha, garantindo a vedação. Então a posição também deve ficar para cima, não para baixo, desculpa, para baixo, não para cima, né? Então aqui você vai fazer esse movimento para a entrada do cabo e depois você puxa ele para baixo para ele ficar bem acoplado e travado. Isso você garante a proteção do equipamento, tá? Então tomar cuidado, você tem entrada específica, né? Você tem que seguir as recomendações ali para ter a melhor isolação da instalação. E um exemplo de entrada do cabo CA. Né? Aqui o foco, ele tem outra imagem, vocês vão verificar no manual de instalação, com o cabo um pouco mais para cima. Né? Você deixa uma sobra, você pode travar ele aqui, mas o foco aqui é essa entrada aqui, como que você faz. Então aqui ele tem um prensa-cabo, né? Você está vendo que é um cabo que tem uma isolação de borracha, e isso vai ficar bem justo aqui na trava. Né? Então ele até indica um torque aqui, né? Que no caso não existe você não precisa utilizar um torquímetro nesse caso específico. Você vai perceber, né? O prensa-cabo ele se ajusta a diversos tamanhos de cabo. Você vai apertar até que ele fique bem justo, e apertar bastante, a borracha do própria trava vai conseguir garantir a sua vedação. Tá? Então é importante também seguir essa recomendação que está lá no manual. O que pode acontecer? Né? Então a gente juntou alguns exemplos, tanto aqui do Brasil, quanto alguns da Front Internacional, só para exemplificar, tá? Então, assim, esse é um tipo de entrada, fizeram uma adaptação na instalação para entrar com os cabos de corrente contínua. Obviamente, isso aqui é um caso extremo, né? No geral, isso não é prática, né, de utilização, a gente não vê isso com frequência, mas foi um exemplo que chegou aqui na Fronius. Então, foi feita essa entrada, e nesse caso, ainda o agravante, vocês percebem que tem areia, né, aqui na parte de baixo. Lá era uma região próxima a praia, então tem a influência da maresia, tem o ingresso de areia, então o equipamento parou de funcionar devido a vários intempéries, então danificou as placas, tal. Isso é fora da garantia, né? Uma entrada de cabo ali que não é correta. Se tivesse seguido, né, as recomendações do manual, conforme a gente falou até agora, provavelmente não ia entrar, né? A maresia não é para influenciar, porque o equipamento fica isolado, né? A parte interna eletrônica, e também a areia não. Então isso aqui é um caso bem extremo, mas é importante a gente exemplificar porque é o que a gente vê. Aqui são alguns exemplos, assim, não é nem a nível de julgamento, né? Falar assim, a gente não está aqui para falar se é certo ou errado, ou se aplica a norma ou não. A gente quer falar, né, que existem os acoplamentos para as entradas do cabo e alguns exemplos do que é feito em campo. E recomendação da Fronius em prol disso. Então aqui, por exemplo, entrando com os cabos de corrente alternada e corrente contínua na mesma entrada. Então tem aquela entrada, né, de corrente alternada do lado direito, o correto corrente contínua é no meio, ele tem aquelas entradas específicas. Nesse caso, ele entrou todas por uma entrada só. Observação nesse caso, só tomar cuidado, né? Quanto à norma, eu verifiquei alguns detalhes, eu não encontrei nada que não diga que possa, né? Se alguém também tiver alguma recomendação, manda pra gente no chat aqui, no final a gente compartilha com o pessoal. Mas tomar cuidado, o que a gente encontrou sim, o isolamento do cabo. Então verificar se o cabo que você está utilizando, o nível de tensão do cabo, se ele permite que você faça esse tipo de passagem. Tanto ali no inversor, quanto se você for utilizar um eletroduto, né? Qual que é a característica daquele cabo, se ele aguenta, né? Você está trabalhando com níveis de tensão totalmente diferentes. A gente está falando 220 para corrente alternada e de até 1000 volts. Né? Esse aqui é o exemplo do Galvar, uma tensão menor, mas o inversor primo até 1000 volts ali você pode estar aplicando. Então, recomendação é utilizar sempre as entradas corretas. Aqui é um exemplo, né? Que ele está utilizando a corrente
a entrada de corrente contínua de um lado, corrente alternada do outro, aparentemente ok. Porém, a gente quer observar aqui nessa imagem esse detalhe. Lembra que a gente falou do cabo com proteção de borracha? Aqui ele está utilizando cabos unifilares, né? Então ele entra aqui com o cabo que tem uma proteção individual, porém, dificilmente você consegue garantir a vedação do prensa-cabo nessa situação. Tá? Então observar que se você tem vários cabos, várias vias, quando você junta todas, vai sobrar um espaço. Então, dependendo do ambiente, se for um ambiente úmido, você pode ter entrada de água, né? Mesmo que seja pouca, mas que ao longo do tempo você pode ter um dano. E também insetos, né? A gente vai mostrar alguns exemplos aqui, mas você tem que observar então esses detalhes, é isso que a gente quer observar aqui, sem julgamento certo, errado, etc. Isso pode causar, né, um problema. Existem várias normas que a gente já segue, tá? Então, outra instalação, né, também o foco aqui dessa imagem é essa aqui, né? A entrada de cabos, a gente vê que os cabos estão um pouco mais soltos, o prensa-cabo parece ser diferente do que vem original, que é um cinza, talvez um prensa-cabo maior, e aí fica uma entrada bem maior aqui, né? Então, mesmo cuidado, pode entrar poeira, pode entrar insetos, água, né? Tudo bem, aqui parece ser um ambiente interno, né? É dentro, não parece ser externo pela imagem, assim, porém, esse é um cuidado que a gente observa, então são alguns detalhes que a gente está recomendando aqui. E aqui nesse caso, né, além de não estar utilizando um terra aqui aparentemente, né, não está indo para cima, está indo para baixo, tem as entradas e provavelmente aqui, né, como só está utilizando 2 cabos, o prensa-cabo não consegue fazer a vedação, mesmo cenário, né, tomar cuidado, também cuidado com cabos, né, e aí não entra no mérito do inversor, mas se você deixar os cabos soltos, né, conforme está aqui assim, você pode passar com alguma peça cortante, você pode, né, acabar o morador, o usuário do equipamento, passar com algum item aqui, fazer ou puxar o cabo e ele desencaixar, ou também algum objeto cortante, danificar o equipamento, poder ter risco de choque, né? Então são alguns cuidados na instalação. Usar um eletroduto, usar uma proteção, são boas práticas nas instalações. Então aqui são alguns exemplos, né? Então, referente ao que a gente falou de entrada de cabos. Agora, cabo de comunicação. O cabo de comunicação ele tem uma entrada na parte frontal. Você vai observar, fica bem aqui, né? Aí, na parte frontal aqui, e ele tem esse perfil, né? Então ele tem um prensa-cabo, ou se não tem um prensa-cabo, ele tem uma pecinha plástica aqui para travar, e esse prensa-cabo tem entradas. Como o cabo normalmente é um cabo mais fino, né? Você vai entrar com cabo Ethernet, por exemplo, de comunicação, ele vem com esses pininhos. Depois a gente tem uma imagem que a gente vai ilustrar melhor para quem não conhece. Primeira recomendação que ele tem é fazer o furo utilizando a ferramenta correta, né? Nesse caso, uma broca cônica aqui para você fazer a abertura conforme o seu prensa-cabo. Em casos que não vem, né? Já tem inversores que vêm com prensa-cabo. Falando para não utilizar um martelo ou uma chave de fenda, né? Se você não consegue garantir que vai fazer uma esfera perfeita, você não consegue garantir a vedação, tá? Quando você for entrar. Então tem que ser um círculo perfeito ali para você conseguir garantir. E aí você coloca assim o prensa-cabo e entra com os cabos. Bem tranquilo. Então, aqui é um exemplo de aplicação errada, né? Ele tirou ali as partes vermelhas, uns pininhos vermelhos, como a gente pode ver aqui. E o correto é você tirar só o que você for utilizar, né? A travinha vermelha, igual está na imagem aqui. Porém, o errado dessa imagem é que ele colocou sem aquela trava, né? Sem a porca que trava. Quando você põe a porca aqui, em volta, você aperta a borracha garantindo a vedação. Desse jeito, não está garantindo. Desse jeito também, né? Ele tirou aqui, não está garantindo a vedação. E qual que é a consequência disso? Você pode ter entrada de umidade no equipamento, tá? Isso aqui foi um case real, tá? Então, essas 3 imagens são do equipamento e aconteceu isso na consequência. Outra consequência é ingresso de insetos e, enfim, também pode acontecer se for um ambiente principalmente externo. Então, cuidado, um detalhe simples, mas deve ser observado quando for fazer a instalação. E aí alguns problemas relacionados. Então, alguns casos a gente pegou daqui, na verdade, acho que todos, né, já aconteceram. Eles vieram aqui para a França do Brasil. Então, o equipamento estava funcionando, apresenta uma indicação, e pode ser qualquer uma, né? Pode ser um status, às vezes parece que é um problema na placa. E aí a gente pede para encaminhar para análise, né? Porque realmente não tem o que fazer em campo. Quando chega aqui, por exemplo, a gente desmonta a placa e acha, né? Isso aqui é uma abelha ou uma formiga, não sei ao certo, mas foi ela que danificou a placa. Então imagina, uma entrada bem pequena que você deixa, né, o equipamento normalmente está quente por produção de potência, e inseto gosta dessa situação, ele entra e aí dá um curto na placa. Então, por isso que é importantíssimo todas as observações que a gente deu até agora. Isso aqui é um caso de um galvo, né, uma largatixa que entrou aqui dentro e danificou a placa.
também é um caso fora de garantia, por isso que a gente reforça tanto nesse ponto. Esse aqui é um caso de 2 ratos, né? São 2, e isso aqui é um caso recente. Então, um exemplo, né? Então, aqui, lógico, a gente não sabe ao certo o histórico, né? Quando chega aqui, o equipamento já saiu da instalação, etc. Mas deve observar, isso aqui pode ter acontecido tanto uma abertura, e aí, né, uma coisa maior, né? Não uma entradinha do cabo de comunicação, mas pode ser. Ou vamos supor uma outra situação, você deixa a caixa do inversor no chão, né? Você está fazendo lá a instalação, deixa ela em qualquer local, talvez no estoque, aberta, sem as proteções, e aí pode entrar um animal e aí você nem percebeu. Então, tomar esses cuidados, isso também são casos fora de garantia. Né, já teve casos aqui de pequenas rãs, né, que entrou atrás da placa, isso aqui na parte traseira, você não vê isso, mesmo tirando a tampa, só quando desmonta a placa, então elas conseguem entrar em espaços bem pequenos. E mais uma, né, que aconteceu também, entrou na parte traseira. E sempre na parte traseira você percebe. Então, para você ter ideia, é um espaço muito pequeno que tem, né, entre o acoplamento e a parte traseira ali, e eles conseguem fazer a entrada dos insetos. Então, por isso, né, que a gente sempre reforça a utilização das ferramentas corretas e a chave de Torque, né? A ferramenta correta, né, a chave Torx, para quem não conhece, é essa chave que tem esse desenho de estrela, né? Então, não é para utilizar, a gente não recomenda utilizar a chave de fenda, chave Phillips, a chave correta é a chave de Torx. Independente se você tem controle de torque ou não, são coisas diferentes. Mas a chave Torx, com a chave de Torx, né, os tamanhos T20, T25, você consegue fazer todas essas instalações que a gente mostrou até agora, né? Então você consegue utilizar da melhor forma possível. Em conjunto com a chave de torque, aí perfeito, né? Aí é o modo correto. A gente trouxe alguns modelos, né? O pessoal perguntou bastante no último webinar sobre as dicas. A Virra, né? Essa marca, a gente não está fazendo propaganda de ninguém, a gente só está indicando que a Franz, a nível internacional, utiliza essa chave. A gente mantém o padrão também aqui no Brasil. Dá para achar, tá? Em alguns representantes deles por aqui. E é um exemplo. Para quem nunca viu, então a chave de torque, né? Essa aqui, existem diversos modelos com maior isolação, etc. E essa aqui é a chavinha que você faz a regulagem do torque. Então você usa as duas em conjunto e encaixa a ponta que você precisa. Nesse caso, T20 ou T25. Então, alguns exemplos, né? Então aqui, né, mesmo cenário, só que um modelo com isolação diferente. Aqui você vê que tem o torque, né? Então aqui que você tira essa chavinha, verifica que encaixa essa outra peça aqui que faz a regulagem. Aí você vai ver o valor do torque. Então, se for 2,5, você regula para 2,5, encaixa e a chave vai apertando até chegar no torque. Quando chega no torque, ela começa a girar em falso, né? Essa é a vantagem. Então, você nunca vai fazer um sobreaperto ou apertar pouco. Quando chegar no torque, você vai saber. E aí você tem outros modelos também. Então, esse modelo é um modelo, eu peguei aleatório aqui, mas só para ilustrar que não existe só esse tipo de modelo, né? Você consegue fazer a regulagem aqui na cabeça da chave, então você não precisa tirar essa ponteira, você vai girando essa castanha aqui, e ela vai indicando para você qual que é o torque que você regulou. Também é bem bacana, a Frânus, a gente tem uma similar. E aqui é um outro modelo de um outro fabricante, só para mostrar que tem mais de um, que também é a mesma coisa, a regulagem aqui, né? Então é importante utilizar a chave de torque, tem diversos modelos. Se você digitar no Google lá, você vai achar alguns representantes. Quem não tem, te recomendo utilizar, tá? Então, tudo faz sentido quando a gente está falando, mostrando esses exemplos da vida real, né? Eu acho importante a gente fazer esse link entre o que acontece em campo com o que a gente indica no manual, né? E poder passar isso para vocês para que a gente utilize da melhor forma. Bacana? Então, isso foi o que a gente juntou aqui, né? Passar para vocês de experiência. É bacana, né, ter essa oportunidade de falar com vocês. O Bruno estava aqui no chat respondendo o pessoal. Vamos dar uma olhada se tem alguma pergunta. A gente usa esse momento aqui para responder alguma dúvida e as perguntas que o pessoal deixou. Vamos ver com o Bruno aqui se tem alguma questão que o pessoal deixou para a gente. Legal. Ó, a gente não tem muita pergunta não, acho que o Bruno já foi respondendo aqui para um pessoal. Se alguém tiver ainda com alguma dúvida, algum detalhe que quiser, pode ir mandando e a gente vai responder aqui no ar, tá? Por exemplo, tem uma pergunta aqui do Leonardo Barreto, perguntando se, para facilitar a ligação, se a Frânus já pensou em utilizar o conector MC4. Né? Então, a nível mundial, né, a Frânus tem esse portfólio, né, com essa chave de MC4, com conector, desculpa.
Mas para o Brasil, não. Né? Foi uma opção comercial, a Fronius do Brasil, a gerência decidiu trazer só os inversores que não têm a conexão, por achar ser mais simples você utilizar direto o borne de conexão. Né? Você pode fazer, é possível fazer essa adaptação daqueles conectores com flange, mas no Brasil foi uma decisão comercial de não fazer. Tá? Mas se você olhar nos catálogos internacionais, vai ter essa opção sim. Vamos dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta. Tem chegado algumas agora, tá? Vamos dar uma olhada se tem alguma. Tá, ó, tem uma pergunta aqui do Maicon Nolasco, perguntando se pode passar o cabo CC e o CA na mesma entrada ali. A gente faz essa pergunta. Então, novamente, a recomendação, primeiro, a gente terminou essa apresentação, a gente deu uma olhadinha conversou com o pessoal sobre norma, etc. Isso é sempre uma discussão bem ampla, tá? Eu não encontrei nada, até se tiver alguém que está aí, né, queira encaminhar para a gente algum detalhe, se conhece algum detalhe na norma, a gente não achou nada que impeça. O que a gente viu sim é a questão do isolamento dos cabos, né? Então você tem o cabo elétrico, ele tem um perfil de tensão que ele suporta, e se você está passando eles no mesmo condutor, você tem que estar referenciado pela maior tensão. Então, essa foi a única observação, mas de um modo geral, não. O que a gente tem a nível Fronius são recomendações, né? A gente recomenda que sejam utilizadas as entradas corretas. Se você tem entrada DC e CA, né? Então, utiliza conforme foi desenhado o equipamento, mas não existe restrição nem a nível de garantia, tá? Então, não é porque você passou os cabos juntos, eu só pus aquelas imagens para ilustrar o que acontece nas instalações em campo. Mas não existe, e pelo até onde a gente sabe, normativa que impeça esse tipo de aplicação. Mas no ponto de vista de segurança tem que tomar cuidado, né? São tensões totalmente diferentes, níveis de tensões diferentes. Ok? Vamos dar uma olhada se tem mais alguma pergunta. Ó, tem uma pergunta aqui do Otacílio Lotti. Qual o tempo recomendado para a inspeção das conexões do inversor? A gente não tem, na verdade, o legal do inversor fotovoltaico, ele não tem muita manutenção, o inversor em si, né? Os módulos talvez tenham uma limpeza e outras coisas, mas o inversor ele é um gerador de energia e a maior parte dos itens são eletrônicos, então você não tem nenhuma parte móvel que dependa de uma manutenção. Isso é legal. Agora, respondendo a pergunta, do que tange a questão das conexões, como ele não tem vibração, é um equipamento que tem muito pouco movimento, né? Ele não tem praticamente nenhuma vibração. Não acredito que seja necessária uma inspeção periódica a nível de torque. Você apertando corretamente, não tem nenhum problema. Mas, por segurança, é uma boa prática. Se você quiser, em torno de alguns 6 meses, ou quando for fazer uma visita rotineira no cliente já para verificar os módulos, você pode sim, né? Pega a sua chave de torque, verifica, acompanha se não existe nenhum tipo de problema no torque. De todas as conexões, principalmente as elétricas, né, ali nos bornes. Então é uma boa prática sim, talvez é uma ideia interessante, mas não existe uma recomendação oficial, né? Talvez observar também se no local que você instalou tem muita vibração. Se tiver muita vibração, perto de equipamentos, motores, etc., talvez seja uma prática você ampliar um pouco mais esse período. Legal? Tá. Tem bastante perguntas chegando aqui agora, mas tem algumas que não estão muito dentro do contexto do slide, tá? Então, talvez alguns tipos de dúvidas a gente recomenda mandar para o suporte, né? A gente com certeza pode responder, mas a gente vai focar principalmente nas perguntas do tema, né? Que são dados de instalação, detalhes da instalação. Tem uma, por exemplo, fala assim, o Igor Prata. Tenho notado muita sujeira nos coolers, como proceder? Né? Referente a isso, talvez o cooler seja uma das únicas medidas que você tem que tomar, assim, preventiva no inversor, dependendo do ambiente, né? Se for um ambiente interno, uma residência, muito baixo, né? O índice de sujeira, etc. Mas se for uma área externa ou região que tem areia, poeira, né, uma área industrial, talvez sim. A recomendação, você pode utilizar um jato de ar de um compressor, por exemplo, né, ali na parte da ventilação. Importante ressaltar, a ventilação é totalmente separada da parte eletrônica, tá? Então ele tem uma troca de calor ali isolada, então não tem problema. Você pode dar um jato ali com ar comprimido pela lateral ou de cima, né, que sai o calor de cima para baixo. Ele vai tirar tudo que for de poeira sem interferir em nenhuma parte eletrônica, né? Então você pode fazer sim, de preferência com o inversor desligado para o cooler estar desligado também. Mas essa seria a única medida preventiva que você deve tomar no inversor. Legal. Acredito que aqui das perguntas sobre o tema foram todas, né, apresentadas.
O pessoal tem perguntado aqui, né, no chat se a gente vai disponibilizar para download, etc. Essa apresentação ela vai estar disponível no YouTube, tá? Então, depois que a gente finaliza aqui, a gente encaminha para o pessoal colocar no YouTube e aí vai ficar disponibilizado, vocês podem visualizar por lá. E então a gente encerra aqui. Se tiver alguma pergunta adicional, pessoal, a gente fica normalmente no chat até responder a última pergunta. Então, se você mandou uma pergunta, aguarda até o final, a gente vai responder, tá? A gente só sai, né, do sistema aqui quando responde todas as perguntas. E é isso aí. Então, a gente agradece mais uma vez aqui, né, a presença de vocês. Acredito que é muito gratificante para a gente poder compartilhar isso, esses detalhes. Uma dica, né, antes do pessoal, da gente encerrar aqui, a gente está precisando, a gente está fazendo uma agenda, né, para os próximos webinários. Esse foi o último dos programados que a gente tinha no site, e a gente vai em breve aí mandar também quais os demais para os próximos meses. Então, se você tem alguma dica, algum ponto que você queira discutir, né, uma sugestão de webinar, manda para o nosso e-mail do saque@fronius.com, encaminha para a gente a sua sugestão. Então, pode ser uma, pode ser diversas sugestões, a gente vai pegar as principais, né, a ideia dos webinários são tópicos que com frequência perguntam para a gente no suporte, então encaminha para a gente qual que é a sua sugestão, que com certeza a gente vai implementar aí, se fizer sentido, junto com a nossa programação, que vai ser liberado em breve. E aí sim, né, essas dúvidas adicionais, pessoal que mandou aqui e tal, manda também fora do webinar, pode mandar para pv.servicebrasil@fronius.com ou entrar em contato por telefone direto com o suporte. Assuntos referentes à venda aí é outro canal, né? Você vai mandar para vendas.solar@fronius.com, que eles vão poder te auxiliar. Para quem não conhece, né, o canal, está assistindo pela primeira vez, a Fronius tem um canal no YouTube, né, chama Fronius Solar, a nível mundial, né? Tem vários países lá. E procura então a playlist do Brasil, né? Que vai ser a nossa playlist que estão os nossos webinários. Lá vão estar os webinários que a gente já gravou, se não me engano, esse é o 8º que a gente fez, então tem bastante conteúdo bacana lá. Pode acompanhar, verificar. Então, toda vez que a gente finaliza um webinar, ele vai ficar disponibilizado para vocês acompanharem com mais tempo, né? E pausando e poder verificar no manual também as informações. Legal? Então, agradeço mais uma vez a presença. Até o próximo webinar e uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.